Vamos. Só os pequenininhos, viu, irmãos? Que os pequenininhos, ó. Porque a gente não tem muito espaço ali. Os maiorzinhos ficam aí, ó. Dando glória a Deus, aleluia. Levanta a mão e glória a Deus. Começa a cair no manto, viu? Vão orando aí para Deus dar um lugar maior para a gente, para vocês terem um espaço bem grande. Enquanto isso, vão caindo no manto aí. Se joga no chão, sabe? Dá uns gritos, uns aleluia, para o fogo descer. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Glória seja dado ao nome do nosso Deus, que é maravilhoso. E que não há outro que se compare ao nome do nosso Senhor. Feche seus olhos, mais uma vez. Vamos agradecer ao Senhor. Bendito Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por todas as coisas, Pai. Pois sabemos, Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o Teu propósito, Senhor. Pai, que não seja eu aqui nessa noite, que não seja o pregador, mas que seja o Teu Santo Espírito, Pai, a falar aos nossos corações e a comunicar, Pai, a Tua santa e divina mensagem ao nosso coração. Nos faz, Pai, compreender e entender a Tua verdade e a Tua palavra, Pai, nesse dia e sempre, Senhor. Perdoe os nossos pecados e as nossas falhas. Perdoe, Senhor, aquilo, Pai, que fazemos ou até mesmo vemos e ouvimos, Senhor. Mas que, Pai, nos ajude, Senhor, a entrarmos no lugar que o Senhor deseja para nós. Que o espírito de sabedoria e revelação seja, Pai, dado, entregue a nós nessa noite, Senhor. Que o Pai nos conceda o espírito de sabedoria e revelação para que possamos crescer no conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar uma nova série de mensagens aos domingos durante esse mês de setembro. Nós temos hoje e mais 2 domingos para encerrar o mês de setembro. E como todos sabem, eu acho que a maioria deve saber, o mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo, porque é um mês dedicado ao combate ao suicídio, ao combate à depressão e às doenças causadas na mente. As doenças que são relacionadas ao seu estado mental, à saúde mental. Então, é importante que nós possamos aprender o que a palavra do Senhor nos diz a respeito da saúde mental. Se você não sabe, Jesus foi um dos psicólogos, a gente pode usar hoje essa palavra, né? Mas Jesus foi um dos homens que mais falou sobre saúde mental na Bíblia. E eu vou mostrar a você que sim, porque a partir do ensinamento de Jesus, nós compreendemos aquilo que o Senhor quer fazer para a nossa vida. Eu gostaria só que, se pudessem apagar a primeira fileira aqui das lâmpadas, para ficar melhor de visualização do slide aqui dos irmãos. E o nome dessa série de mensagem vai se chamar Divinamente, aprendendo a pensar como Jesus pensa. Diga assim comigo, aprendendo a pensar como Jesus pensa. Tudo o que nós devemos fazer deve ser de acordo com o que Jesus fez. Nós devemos pensar como Jesus, fazer como Jesus, amar como Jesus e qualquer outra coisa como Jesus. Então, a partir desse entendimento, desse ponto de partida, eu quero trazer aqui, durante esses domingos, que nós estaremos aqui durante esse mês de setembro, falar um pouco sobre hábitos de pessoas emocionalmente saudáveis. E eu quero trazer tanto o que a psicologia diz e o que a palavra de Deus diz a respeito do que a psicologia fala. Porque, irmãos, muitas das vezes nós achamos que a ciência
ela luta contra Deus, mas não, irmãos. A ciência, ela apenas comprova a existência de Deus. A ciência é um meio que Deus trabalha para os seus fins. Então, que possamos aprender com a ciência e olhar para a ciência com os olhos das Escrituras. Passa para mim, por favor. E eu quero começar, irmãos, lendo com vocês, livro de Mateus, capítulo 11. Não precisa você abrir, tem aqui, Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28 até o 30. Jesus disse assim, ó: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso que eu disse a você, Jesus foi um dos homens que mais falou sobre saúde mental nas Escrituras. Porque Jesus disse assim: vinde a mim os que estão o quê? Cansados, sobrecarregados, ou seja, aqueles que estão carregando um peso e um fardo que não sabem como levar, que não conseguem entender por que estão carregando esse fardo. E aí o Senhor Jesus continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo. O que é jugo? Jugo é uma carga, é um peso. Mas ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Diga assim comigo: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Pronto, esse aqui é o ponto de partida da gente. Aprender de quem? De Jesus. Porque ele é o quê? Manso e humilde de coração. E ele diz assim: e achareis descanso para a vossa alma. Ele não disse acharei descanso para o vosso corpo, disse? Não, para a vossa alma. Porque Jesus sabia que tudo aquilo que vem no nosso corpo, ou seja, toda dor física tem por trás algo que está na alma. Então, por isso que Jesus vai totalmente direto na alma, que são os nossos sentimentos. Porque o meu jugo, diz o Senhor, é suave e o meu fardo é leve. Então, a partir desse texto, nós precisamos olhar para Jesus e entender que ele disse que iria aliviar as nossas cargas, os nossos fardos, para aqueles que se achegam até ele e dizem: Senhor, eu preciso de ti. Porque ele disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, tome sobre você o peso que eu estou dando a você para carregar, porque ele é suave e é leve. E aprenda de mim, diz o Senhor, que é manso e humilde de coração. Aprendei de Jesus, que é manso e humilde de coração. Passa, por favor. Então, irmãos, entendendo isso, o apóstolo Paulo sabia que nós precisávamos ter a mente de Cristo. Diga assim: eu preciso ter a mente de Cristo. E aí o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, dos versos 14 ao verso 16, que também está aí, diz assim, ó: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas e não pode entendê-las, pois se compreende espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Diga assim comigo: nós temos a mente de Cristo. Então, irmãos, a partir do entendimento de que nós temos a mente de Cristo, nós devemos pensar conforme Jesus pensava e agir de acordo com o que ele agiria. E aí, irmãos, a partir disso, nós começamos a encontrar hábitos que a ciência começa a entregar para as pessoas que precisam de um cuidado, que precisam de ajuda. Porque, irmãos,
Muitos de nós achamos que ansiedade é falta de fé, mas na verdade não é. Ansiedade não é falta de fé. Ansiedade é algo que aumenta a nossa fé, se eu pudesse dizer assim. Por quê? Porque quando você está ansioso, para onde você vai? Porque se você está ansioso, então isso significa que algo está impulsionando você a buscar mais a presença de Deus. Buscar a Deus. A ansiedade não significa que é falta de fé. Jesus disse, irmãos, e veja, que muitos de nós perecemos porque não procuramos conhecer. A ciência, ela diz que a ansiedade, ela é como se fosse um alerta no seu organismo, que ela faz parte do seu organismo para informar a você que tem algo de errado. Então a ansiedade, ela é como um alerta do carro, que só é ativado a partir de algo que está errado. Então, quando Deus fez você e colocou todas as coisas, Ele colocou dentro de você vamos colocar assim, essa ansiedade. Mas eu quero pôr aqui ansiedade entre aspas, porque não está dizendo a respeito do transtorno de ansiedade, mas sim a respeito de um mecanismo de defesa. Deus colocou em nós um mecanismo de defesa para que, diante de algo que nós somos surpreendidos, possamos ser alertados e, a partir disso, buscarmos orientação. Porque, irmãos, agora a questão é, o que você vai fazer quando vem a ansiedade? Porque quando a ansiedade ela não é tratada, ela não é cuidada, ela se torna um transtorno. E tudo que vira transtorno se torna uma doença. Então, tem pessoas que elas desenvolvem um transtorno por não saber lidar com a sua ansiedade. Irmãos, a ansiedade, ela nos deveria levar para onde? Para a oração. A palavra de Deus diz assim, se você está ansioso, faça o quê? Quem sabe? Quem sabe desse versículo? Alguém lembra, irmãos? Eu acho que poucos estão lembrando, né? A palavra de Deus vai dizer aonde, irmãos? Em Filipenses. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. E ele vai dizer assim, apresentando a Deus em súplicas e orações. Ou seja, entregue a Deus a sua ansiedade. Entregue a Deus isso. Então, irmãos, muitas pessoas, porque para uma pessoa chegar ao ponto de decidir tirar a sua vida, ela não faz isso do dia para a noite. Ela vem pensando sobre isso e ela, na verdade, não sabe como agir em frente a essas situações. Todo mundo aqui, provavelmente, já teve um momento de fraqueza, já teve um momento de dor, um momento de perca, um momento em que o sofrimento vem. Mas nós precisamos compreender que Jesus disse para nós, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E nós precisamos ter isso, irmãos, gravado na nossa mente, porque no momento em que a dor vir, no momento em que a ansiedade parecer maior, no momento em que a preocupação parecer maior, no momento em que os problemas parecerem ser maior, lembre-se que Deus disse, venha a mim. Amém. Venha a mim. Venha até mim. É só isso que ele nos diz. Não corra para outro lugar, corra para mim. Vá até a mim. Busque a mim. Porque somente nele nós encontraremos descanso para a nossa alma. E aí quando nós começamos a aprender com Jesus, que é manso e humilde, nós iremos começar a compreender aquilo que ele pensa. E iremos agir conforme o seu Espírito. Amém, irmãos? E eu quero aqui, hoje, falar sobre 2 hábitos
de pessoas emocionalmente saudáveis. Pode colocar aí para mim? O primeiro hábito que a ciência, a psicologia descobriu recentemente, eu já até comentei aqui com alguns irmãos, é o hábito de passarinhar. E aí você pode me dizer assim, o que é isso, Tiago? É algo que para a ciência, para a psicologia, foi descoberto recentemente. Escute, uma universidade no Reino Unido fez uma pesquisa recente sobre quais práticas que traziam mais saúde mental para as pessoas. E eles descobriram, veja, preste minha atenção nisso, que as práticas que envolvem a natureza são as que mais produzem saúde mental sobre as pessoas. Veja, preste atenção, teve uma universidade no Reino Unido, ela fez uma pesquisa entre as pessoas e descobriu que as pessoas que tinham mais saúde mental eram aquelas que tinham o hábito de observar a natureza, certo? Que tinham o hábito de cultivar a natureza, de observar a natureza, olhar a natureza. E aí ele diz assim, ó, que no meio desse grupo de pessoas que observavam a natureza, existe um outro grupo, que tem uma saúde mental melhor ainda do que a dos outros que observam somente a natureza. Esses são os que têm o hábito de passarinhar, ou seja, de observar os movimentos dos pássaros. Então, pessoas, isso é uma pesquisa que foi descoberta e foi comprovada de que pessoas que observam os pássaros, como eles cantam, a forma como voam, todo o movimento dos pássaros, isso traz uma saúde mental melhor para aquele tipo de pessoa. E isso foi colocado como o nome de hábito de passarinhar. E aí pode passar. Veja que interessante. O hábito de passarinhar, esse hábito, reduz a ansiedade, reduz os pensamentos ansiosos, reduz os movimentos de aceleração do pensamento, ou seja, pensar muito rápido, reduzindo o risco de ter depressão. Quem desenvolveu esse tipo de hábito, a ciência comprovou que tem uma menor tendência em desenvolver ansiedade. Agora escute isso. Esse é um estudo recente, descoberto em 2017 pela psicologia. Mas há 2 milênios atrás, Jesus disse assim, ó, não fiquem ansiosos, olhai para as aves do céu. Há 2000 anos atrás, Jesus já estava dizendo assim, olhem as aves do céu. Olhem para os pássaros. Olhe para os pássaros. Olhe para as aves do céu. Eles não, olha, diz assim, ó, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Algo que foi descoberto, irmãos, pela ciência, pela psicologia, há 2017, 4, 5 anos atrás, descoberto pela ciência, mas Jesus já dizia assim, olhe para os pássaros, observem a natureza. O que Jesus quer dizer? Olhe mais para a criação de Deus. Às vezes a gente fica ansioso, preocupado, e não para observar, irmãos, a natureza. Observar a criação de Deus. Não é só a natureza, não é só o pássaro, não. Tem a ver com a maravilhosa obra de Deus. Então, quando você começa a ver a obra de Deus e ver assim, meu Deus, os pássaros já sabem onde tem alimento, e aí você diz assim, como que meu Pai não vai solucionar esse problema que diante dele não tem nenhum sentido? Irmãos, o seu problema diante de Deus é nada. É nada. Observe os pássaros. E aí, no mesmo capítulo, Jesus ainda vai dizer assim, vejam, observem o quê? Os lírios do campo, que são lindos, belos, e que o Senhor vai dizer que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Mas que, de um dia para o outro, se desfazem
e não são mais o que eram. Irmãos, imagina quanto mais o Senhor fará por nós, que somos os seus filhos. Então, esse é um primeiro hábito de pessoas que estão lá fora, estão aprendendo isso. E nós aqui temos isso há 2000 anos atrás, dito pelo nosso Senhor Jesus, falado por Ele e que a gente não presta atenção. Então lembre-se, quando você ficar ansioso, quando você começar a se preocupar demais com as coisas, pare e comece a observar a criação de Deus. E aí você vai ver que aquilo que você está se preocupando, nada é valioso, porque o Pai que está nos céus cuida de nós. Amém, irmãos? Segundo hábito, eu quero trazer esses dois hábitos, porque eles são um pouco longos, mas além dos próximos domingos eu vou trazendo mais outros hábitos para que a gente possa ir aprendendo juntos a cultivar uma vida saudável. Temos uma saúde mental que glorifica a Deus. Isso não é somente sobre psicologia, não. Isso é sobre estar bem como Deus quer que nós estejamos bem. Porque, irmãos, se aqui não estar bem, aqui não estará bem. E Deus quer morar aqui. E para que Ele more aqui, Ele quer que você esteja bem aqui. Segundo hábito é o hábito de se organizar. Se organize. Preste atenção. A organização é algo importante na vida de toda e qualquer pessoa. Quem é organizado vive menos ocioso e, consequentemente, não cultiva a ansiedade. Já viu alguém que vive fazendo alguma coisa, organizando, eu falo, vive organizando, vive atarefado? Essa pessoa tem tempo para ficar pensando em besteira? Não. Ser organizado é ser alguém que sabe colocar as coisas em seu devido lugar. Sabe bem o que deve ser a sua prioridade. Mas não é sobre uma organização excessiva, que não pode ver nada fora do lugar, mas sim sobre algo saudável. Tem pessoas que são excessivas no que faz. Não pode ver nada desarrumado que já quer arrumar. Não, isso aí é toque, né? Isso aí é alguma... Mas não é sobre isso. É sobre você entender o que deve ser a sua prioridade. Então, pessoas que têm hábitos de organização, de ter uma lista do que fazer no dia, uma lista do que fazer na semana, pessoas que são organizadas, elas têm tendência a ser mais saudáveis mentalmente, porque elas não vivem ociosamente, elas não vivem à mercê do nada. Então elas vão ocupar a mente para assim preencher o coração. Preste atenção, pode passar. Veja, e aí a gente vai para a Bíblia enxergar isso. Em Lucas capítulo 15, versículo 8 a versículo 10, Jesus fala sobre um tipo de organização que diz respeito em encontrar algo de dentro para fora. Então, lá em Lucas 15, do verso 8 ao 10, nós encontramos a parábola da dracma perdida. E o Senhor diz assim, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia e não varre a casa, procurando com cuidado até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Ou seja, o que Jesus está ensinando com isso? A questão da organização, a questão de você procurar algo que está fora, mas que começa de dentro. Porque, irmãos, sabe, quando você começa a procurar nele aquilo que está fora, você vai encontrar dentro, no seu coração. Então Jesus quer dar esse ensinamento a nós, a partir da dracma perdida. A mulher perdeu a dracma aonde? Dentro de casa. Então muitos de nós nos perdemos. Perdemos quando nós entramos em uma crise de ansiedade ou em uma crise de identidade, em que nós não sabemos quem nós somos,
em que nós não sabemos o que fazer, de frente à adversidade, as coisas parecem estar perdidas, mas você perdeu a dracma dentro, não foi fora. Está dentro de você. E o que você precisa fazer? Fazer uma faxina. Fazer uma faxina. Começar a se organizar, a organizar a sua vida espiritual. É sobre isso que Deus está falando. Organize a sua vida com Deus. Porque se algo está perdido na sua vida, se você se sente perdido, você vai encontrar, porque foi perdido dentro e não fora. A mulher perdeu a dracma dentro de casa e não fora dela. E ela foi lá e foi procurar, foi fazer a faxina e achou. E quando ela achou, ela se alegrou, chamou as suas amigas, fez uma festa e disse: estou alegre porque encontrei aquilo que estava perdido. A dracma que estava perdido. Passa para mim, por favor. E aqui eu encerro. Se organize, veja. Nem tudo que se perde aparenta ser algo ruim. Diga isso comigo. Nem tudo que se perde aparenta ser algo ruim. Escute, mas sim como algo necessário em nossa vida para que possamos encontrar o que realmente é valioso em nossa vida. Em Mateus capítulo 6, versículo 36, Jesus disse: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. Isso é o quê, irmãos? Organização. Isso é você ser organizado. Isso é você ter prioridades. Por isso que Deus diz assim: me busque em primeiro lugar. Busque o meu reino em primeiro lugar. Por quê? Porque as demais coisas vão ser acrescentadas. Só que o problema da gente é que a gente foca nas demais coisas. Já percebeu? A gente só foca os olhos nas demais coisas, mas esquece de olhar para aquilo que é principal, para o Senhor. Então, quando nós temos essa organização, quando nós temos essa mania, melhor, esse hábito de organização, nós vamos entender quem deve ser a nossa prioridade e quem é a prioridade em nossas vidas. Se organize, defina suas prioridades, encontre o que você perdeu. Amém, irmãos? Aqui eu encerro esse início da nossa série, ensinando a você aos poucos, de pouquinho a gente vai aprendendo. Então, assim, é importante que você traga um caderno, uma folha, sabe? Até mesmo no seu celular você pode fazer esse tipo de anotação. Anote o hábito que você precisa criar, sabe? A ciência diz que é no mínimo 3 meses para você criar um hábito novo. 3 meses. Então, assim, eu vou dar um exemplo a você. Eu, antes, toda vez que almoçava ou comia alguma coisa, eu só comia bebendo líquido. E aí eu queria mudar isso, queria deixar disso, queria largar isso. O que foi que eu fiz? Eu tive que me sacrificar. E muitas das vezes que eu tentei no início, eu não consegui. Fazia uma semana, 2, depois voltava. Fazia uma semana, depois voltava de novo. E aí, o que foi que eu aprendi? Eu aprendi que se eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho que prestar atenção naquilo. E eu preciso focar naquilo que eu preciso fazer. Tudo que nós fazemos só vai dar certo se você colocar aquilo como sendo uma prioridade. Quando sendo algo que você objetiva. Eu tenho um objetivo, é alcançar isso. Então, já faz praticamente mais de 6 meses quase que eu não mais me alimento com líquido. Não, ou eu me alimento ou eu tomo algo líquido. Porque eu comecei a criar um hábito novo. Então, todo hábito novo que nós criamos na nossa vida é no mínimo, diz a ciência, que é no mínimo 3 meses. Mas tudo começa a partir de uma decisão que você toma hoje. Então, lembre-se, quando você estiver em uma situação difícil, quando você estiver diante de algo que pareça difícil, o que você deve fazer?
comece a colocar em prática o que a palavra de Deus diz, o que a palavra do Senhor nos fala, o que a palavra do Senhor nos orienta. Observe os pássaros. Por que você está ansioso? Observe a criação. Me busque em primeiro lugar. Comece a olhar, porque, irmãos, nós vivemos num mundo muito corrido. Considero hoje como o mundo, não só o tipo de comida, mas o mundo hoje é fast food. É coisa rápida. 1 minuto, 3 minutos, tá pronto. E aí as pessoas vivem numa velocidade muito alta, querendo fazer uma coisa em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra. Não é assim que funciona. Sabe, se você quer que o Senhor venha e faça morada no seu coração, você precisa colocar Ele como prioridade na sua vida. Então, a partir de hoje, comece a cultivar esse tipo de hábito. Não espere. E aí você não precisa só esperar a oportunidade ruim aparecer. Comece a praticar isso. Amanhã, vá na rua, vá num parque, vá numa praça. Comece a observar a criação de Deus e comece a colocar a sua vida em ordem. Coloque Deus como sua prioridade e você vai ver menos estresse, menos ansiedade, menos preocupação, porque você vai entender que você tem um Pai que cuida de todas as coisas para a sua vida. É simples. É simples. Faça isso, que a sua vida nunca mais será a mesma. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Sentado mesmo, eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, nós aprendemos, Pai, com a Tua palavra, que podemos vencer a ansiedade, que podemos vencer, Senhor, as crises de ansiedade, que podemos vencer os momentos de dificuldade, que podemos, Senhor, Te colocar em primeiro lugar e podemos, Senhor, além de tudo isso, Pai, viver uma vida que Te agrada, que é justamente Te colocando em primeiro lugar. Senhor, nos ensine sobre isso. E nos leve a compreender, Pai, porque nós queremos aprender de Ti, pois Tu és manso e humilde de coração. Fale conosco, fale ao nosso coração, fale conosco e nos instrua, Pai, a que a cada dia possamos depender de Ti. Senhor, nos ajude em nossas crises, em nossos momentos de dificuldade, que também, Senhor, possamos, Pai, ser pessoas, ser Teus filhos que estejam dispostos a ajudar outras pessoas que estão passando por problemas de saúde mental, Pai, durante esse tempo. Que possamos ser luz no mundo e sal nessa terra e que possamos aprender a colocar em prática novos hábitos, os hábitos daqueles que são do céu. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Veja, irmãos, além de você aprender isso, ensine isso a outras pessoas, tá? Observe as pessoas e veja e ensine elas a viverem uma vida que é saudavelmente e que agrada a Deus. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Foi rápido, cirúrgico e simples. Eu já fiquei com vontade para saber o resto. São 7. E eu já quero saber mais. Próxima semana. Não é, irmãos? Olha, se você quer ouvir o pastor, vem de manhã. Se quiser ouvir Tiago, vem de noite.